Olá, muito boa noite, amigo, amiga internauta. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a sua subseção da Lapa. E hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, nós temos a honra, o prazer, a imensa satisfação. Hoje vai ser a live da alegria. O nosso convidado é ele, o presidente da nossa Caixa de Assistência, a nossa querida CAASP, Dr. Luiz Ricardo Vasque Davanzo. Doutor Davanzo, muito boa noite. Boa noite, presidente Luiz Rogério Barros. Muito boa noite a toda a advocacia da Lapa e todos aqueles que vão acompanhar a gente nessa noite. Nós sabemos que estamos em meio à pandemia, mas não é por isso que a gente também não pode trazer alegria com o tema O Outro Lado da Advocacia. Será um prazer poder passar alguns momentos aqui, presidente Luiz Rogério, com o nosso querido Manuel, nosso vice-presidente, o Wagner, o nosso secretário-geral, com a Adriana, a nossa secretária adjunta, com a Cristina, a nossa tesoureira, e também com a nossa querida conselheira seccional, Kátia Dias. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu querido presidente. Obrigado por esse momento de estar aqui para conversar com o que nós chamamos, neste momento de pandemia, de nossa subseção virtual. A OAB, aqui no Facebook da OAB Lapa, que é um canal que desenvolvemos para poder levar conhecimento e também entretenimento para os nossos colegas advogados. Então, quero aqui dar os parabéns e os agradecimentos ao Dr. Davanzo, que está aqui podendo falar com toda a advocacia da Lapa. Mas, meu querido Davanzo, eu queria trazer para essa nossa sala de lives o Dr. Manuel Martins Gonzalez. Boa noite, Dr. Manuel Martins Gonzalez, o nosso querido vice-presidente. Boa noite, Está doutor Luiz. Boa noite, doutor Davanzo. Um prazer tê-lo aqui conosco na nossa subseção. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer também estar aqui com o nosso secretário-geral, Wagner Luiz Dias, nossa secretária adjunta, doutora Adriana Carla Gomes, e a nossa tesoureira, doutora Cristina Toninato, como também com a nossa querida conselheira seccional, doutora Kátia Dias. Muito obrigado por aceitar esse convite, doutora. Eu não ouço o doutor Manuel, você ouve? Eu ouço, doutor Davanzo, eu acho que nós estamos com uma pequena instabilidade da internet. Doutor Manuel Martins lhe deu boa noite e fez breves agradecimentos. Vou trazer também aqui, para fazer algumas considerações iniciais, doutora Adriana Carla Gomes, a nossa secretária adjunta. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Manuel Martins. Boa noite, doutor Davanço. É um prazer ter o senhor aqui conosco, viu? Já trouxemos a Aline e estamos ansiosos para te ouvir nessa noite. Eu vou agora só fazer uma troca, eu vou tirar o doutor Martins aqui da tela, rapidamente, tá, doutor Martins, até daqui a pouco, e vou trazer a doutora Cristina Toninato também para dar o seu boa noite, né? Seu boa noite aqui para os nossos internautas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Luiz Rogério, doutor Davanzo, muito feliz em estar podendo participar com vocês dessa nossa live e agradecer aos internautas que nos seguem e agradecer a todos vocês de coração, porque aqui o nosso trabalho não para. Boa noite a todos. Aí. Doutora Adriana, vou retirá-la aqui da nossa live neste momento, tá? E vou trazer Dr. Wagner Luiz Dias, o nosso querido secretário-geral. Dr. Wagner, perdemos a conexão. Ixi, perdemos a conexão com o Dr. Wagner. Enquanto isso, eu vou então trazer a doutora Kátia, a nossa conselheira seccional. Doutora Kátia, boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Tudo bem? Tudo Boa noite, ótimo. presidente Davanzo.
doutora Cristina, doutora Adriana, doutor Manuel Martins e doutor Wagner. Uma ótima noite para todas nós. Doutora Cristina, eu vou pedir licença para retirá-la nesse momento e vou ver se conseguimos restabelecer a conexão com o doutor Wagner. Não restabelecemos a conexão com o Dr. Wagner. Restabelecemos, Dr. Wagner Luiz Dias. Boa noite. Boa noite, presidente Luiz Rogério. Boa noite, doutor Davanzo, doutora Kátia, doutor Manuel Martins, doutora Elizabeth Toninato e doutora Adriana. É um maior prazer participar dessa live com pessoas tão queridas. Sejam muito bem-vindos. Feitas essas considerações iniciais, doutor Davanzo, eu passo a palavra e pergunto, qual é o outro lado da nossa advocacia? Meu presidente, Luiz Rogério, em certa oportunidade, eu lecionava em 1996, me formei em 91, 92, peguei a minha carteira da ordem, em 96 eu lecionava direito penal e eu precisava ensinar os alunos a entenderem 360 e poucos artigos. E eu percebi que existia uma grande dificuldade por parte da maioria. E aí o que eu fiz? Eu tomei a atitude de mapear os últimos 10 exames da OAB. E eu percebi que 80% das questões exigidas estavam em 20% do Código Penal. Então, na minha aula, eu só lecionava 20% do Código Penal. É lógico que teve vários alunos que foram reclamar na direção, que eu não dava toda a matéria, mas eu dava 20% da matéria, que no caso correspondia a 80%, na época eram 10 questões por matéria, e, portanto, 8 matérias, com certeza, do que eu lecionava caía na prova. Por consequência, direito, questões jurídicas, mas daí o que nós fizemos? Nós entendemos que devíamos utilizar a matemática para facilitar a aula de direito, presidente Luiz Rogério. Eu não te vejo mais aqui na tela, é lógico que nós estamos vivendo um novo mundo, né? O mundo da tecnologia, e é muito normal a gente saber que as conexões caem, que nós, às vezes, houve uma parte, não houve a outra parte, mas eu estou acompanhando aqui pelo Facebook e eu posso continuar. Também lecionando, eu acabei percebendo que se eu utilizasse processos mnemônicos, era mais fácil os alunos captarem. Então, eu lecionava também o Código de Ética e Disciplina da OAB. E para dizer quais eram os tipos de infração, eu, no clube lá de São Bernardo, eu sou de São Bernardo do Campo, tenho o MESC. Aí eu falei, olha, qual é o clube mais famoso daqui? Tem um clube de associação, tem os meninos de futebol clube, mas a maioria, quando falava MESC, eu falava exatamente. Se falava em associação, eu falava, você tem que usar o processo associativo. MESC, multa, exclusão, suspensão e censura, para facilitar. Então, um processo mental para ter uma resposta de direito. Começou aí, e eu posso continuar, vou retornar aí para o presidente, mas a gente pode continuar nesse bate-papo. Doutora Adriana Gomes. Olá, estou aqui na conexão. Doutor Davanzo, eu não ouço presidente, eu não sei exatamente o que está vendo, mas eu não ouço presidente. Se quiser que eu saia e tenta retornar, eu posso fazer também. Só mandar uma mensagem por aqui. Não consegue ouvir a doutora Adriana? Consegue me ouvir, doutor Davanzo? Consegue me ouvir? Não consegue. Doutor Martins? Também não. Bom, são os problemas de conexões. Estamos vivendo um período onde todo mundo está se utilizando da internet. Acabamos de perder a conexão com o Dr. Davanzo, vamos tentar restabelecer a conexão com o Dr. Davanzo, mas enquanto isso, eu vou trazer aqui a doutora Cristina Toninato para participar aqui da nossa live, lembrando a todos os internautas que devem participar dessa nossa live. Doutora Adriana, doutora Cristina e doutor Martins, vocês sabiam que o doutor Davanzo foi professor? Olha só que interessante. Eu não sabia desse outro lado do doutor Davanzo. Eu não sabia, eu estava me preparando aqui para pedir para ele falar um pouquinho dessas campanhas que ele faz
já para tentar prever e prevenir. Estava aqui ansiosa por essa fala. Vamos ver se a gente consegue recuperá-lo, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar a conexão com o Dr. Davanzo. O tema de hoje é o outro lado da advocacia e o nosso convidado é o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, que é o presidente da nossa Caixa, a Caixa de Assistência aos Advogados do Estado de São Paulo, a nossa CAASP. Semana passada recebemos a doutora Aline, vice-presidente, e hoje recebemos o presidente da nossa Caixa, Dr. Davanzo. Vamos ver se já conseguimos restabelecer. Ainda não conseguimos restabelecer a conexão com o Dr. Davanzo. Consegue me ouvir? Conseguem me ouvir? Consigo te ouvir sim, Dr. Martins. Eu consigo te ouvir sim. Estamos passando por uma instabilidade da internet. Doutora Cristina acabou de retornar aqui. A última coisa que o doutor Davanzo falou é que ele iria sair e voltar novamente porque ele não estava te vendo. Sim, acabei de retomar a conexão com ele aqui. Eu vou só pedir licença para o doutor Martins, que parece que também está passando por alguma instabilidade da sua internet, e trazemos doutor Davanzo aqui novamente. São os problemas da nossa internet, doutor Davanzo. Imagina como é que vai ser as nossas audiências telepresenciais, meu presidente. Meu presidente Luiz Rogério, Adriana, Cristina, imagina como é que nós vamos... O que nós vamos passar pelas nossas audiências telepresenciais? Nada será como antes. Sei que nada será como antes amanhã. E a nossa hashtag de hoje é... Canta Davanzo. Canta Davanzo. É isso aí. Mas, doutora Adriana, queria fazer uma pergunta. Queria, não, quero. Quer fazer. Vou colocar. Eu sei que hoje a pergunta de ordem aí é qual é o outro lado da advocacia, mas eu fiquei muito curiosa, doutor Davanzo, quando recebemos aqui a doutora Aline, e ela deixou bem claro que na sua gestão, todo e qualquer projeto visando remédio, enfim, o propósito era prevenir. Tudo que fosse voltado para a prevenção, para a atividade física, para manter a coisa lá em cima, eventos, alegria, advocacia unida, forte e saudável, né? Gostaria que o doutor colocasse isso, principalmente para nós, mulheres advogadas, nós estamos muito satisfeitas com esse seu perfil. Sei que nós tivemos esse primeiro período aí de pandemia, mas como é que é isso? Conta para a gente. Primeiramente, eu gostaria de saber se ouviram o que eu falei até então sobre a questão matemática que eu passava pelos alunos e a questão mental. Até aí conseguiram ouvir? Sim, e se quiser pode continuar, fica à vontade. Se está concluído, está concluído. Não, de fato e de verdade é o seguinte, a gente sabe que nós entendemos de leis, mas lidamos com leis lembrando que somos gente. Nós somos gente antes. Então, a lei mata o espírito que vivifica. E quando nós assumimos a CAASP, muito foco na questão de saúde. Farmácia, odontologia, campanhas de saúde. Eu falei, olha, vamos fazer o inverso. Vamos trabalhar na parte de esporte, de lazer, de confraternização, baile, primeiro carnaval que nós fizemos. Eu sou evangélico, só que o presidente da CAASP, ele preside para todos. Então, nós precisamos criar meios que toda a advocacia esteja envolvida, que esteja tão feliz que não tenha tempo de ficar triste, que não tenha tempo de ficar doente. E a parte de esportes, a parte de dança, tudo esporte, do ponto de vista feminino, nós colocamos várias atividades que até então estava muito voltado para a parte masculina e para o futebol. E nós acabamos agregando as mulheres, inclusive com campeonato com time feminino de futebol, mas de vôlei, de várias atividades envolvendo também as mulheres.
E com relação às festas, aos bailes, aos eventos, isso tudo está na sua agenda, pelo jeito, não é? É verdade, nós teríamos inclusive a primeira Olimpíadas, uma pasta do nosso querido Roberto Araújo, a primeira Olimpíadas da história. A gente sabe que o time da Lapa é um bom time, tem um bom time. Então, mas infelizmente com a pandemia, nós temos que ter consciência, responsabilidade de entender o momento, de entender o cenário, onde não pode haver aglomeração de pessoas, mas não é por isso que nós vamos ficar parados. Nós estamos agora em pleno início do campeonato de games, inclusive permitindo que as mulheres participassem, que os filhos participassem, ou seja, não precisa ser inscrito ou inscrita na OAB, mas também os seus entes queridos, seus familiares. Nós vamos ter uma brincadeira agora com relação ao Dia dos Namorados. A Andréa Regina Gomes preparou, como eu falei, o baile da advocacia, estava preparando um belo evento do Dia da Mulher, que infelizmente acaba sendo prejudicado, né? Mas nós vamos aguardar passar esse momento para poder ter atividades que nós possamos nos reunir, mas enquanto esse momento não chega, nós estamos tendo criatividade para criar outras formas, como foi o caso da aplicação, o app da saúde mental para a advocacia, onde a Raquel Tamassia colocou à disposição. Porque muitas pessoas estão agora nos seus lares, nas suas casas, deprimidas, ansiosas, angustiadas, com insegurança com relação ao futuro. E nós precisamos, de alguma forma, devolver essa confiança, né? Não vai ser fácil, mas nós vamos passar por ela. Tá certo. Doutora Cristina? Eu não estou ouvindo. Oi? Pode falar. Olha, como eu disse, nada será como antes, e eu prezo muito essa parte onde o advogado seja chamado a também olhar para o lado da diversão, do relaxamento físico, mental. Isso é muito importante, prezar por isso. E eu acho muito bacana essa ideia de confraternizarmos depois os advogados, formar esses eventos onde todos possam participar e descontrair. E eu acho que isso é de extrema importância, principalmente depois de decorrido esse período de pandemia e de isolamento, né? Então, eu agradeço esse empenho de vocês nesse sentido de agregar e de distrair, de fazer com que o advogado se sinta um pouco menos estressado dentro do seu dia a dia, do seu trabalho. É isso. Mas, meu querido presidente da Vanzo, conte-nos um pouco mais sobre esse seu outro lado da advocacia, porque, além de cantor, professor, qual é o outro lado mais que o doutor Davanzo tem além da advocacia? Não, o outro lado da advocacia surgiu porque eu fiz o curso do nosso querido José Parada Neto, falecido, inclusive o CDP de Guarulhos recebe o nome dele, e eu fui lá para entender e conhecer sobre plenário do júri, sustentação oral. E nas primeiras aulas ele não falou nada de direito, ele falou sobre música, sobre poesia, sobre Bíblia, sobre piada, sobre cultura. Eu não entendia. Confesso que quase desisti do curso. Mas, depois, raciocinando, a gente percebe que tem várias ciências auxiliares da justiça que fazem com que o advogado possa ter sucesso, a advogada, na sua atividade profissional. E as ciências auxiliares da justiça, elas auxiliam em especial quando nós estamos com a prova, eu não digo nem o cliente que está certo ou está errado, mas às vezes a prova para o nosso cliente ela pode não estar favorável. E aí surgem várias ciências auxiliares da justiça que, como eu já falei aí da questão matemática, por exemplo, lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Aí você está numa audiência, você pode querer utilizar a parte jurídica, chega para o juiz e fala, excelência, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí você vai na lei da física e, de repente, com aquele argumento, consegue poder resolver o processo. E a parte da cultura popular, porque a cultura popular traz nela vários ensinamentos. Então, música, poesia, a piada, e eu posso dar vários exemplos aqui
de casos em que nós atuamos que logramos êxito exatamente utilizando essa parte da cultura popular, a parte também da espiritualidade, porque muitas leis, a maioria das leis, nós podemos citar várias aqui, aliás, princípios de direito que constam da nossa Constituição, eles têm origem lá na Bíblia. E aqui eu não estou falando em termos religiosos, mas sim o livro mais lido do mundo e que, por consequência, tem ensinamentos lá que são hoje, a gente ainda carrega essa cultura milenar daquele tempo, do tempo da Bíblia. Então, são formas assim. Então, por exemplo, usar a analogia casuística. Olha, se fulano pode, porque o meu cliente não pode. Então, analogia casuística é uma forma de ciência auxiliar da justiça. O apelo, fazer um apelo no início, ou seja, também no final, é sempre importante, é um apelo. Então, faz parte de uma ciência auxiliar da justiça. E as ciências, dentro das ciências auxiliares, como nós falamos, lidamos com leis, lembrando que somos gentes, tem a questão de relacionamento. Muitas vezes um relacionamento bem feito com o cliente, muitas vezes um relacionamento bem feito com o seu colega de escritório, com um cartorário, com um juiz, o relacionamento, às vezes, até a forma de tratamento com os jurados, isso daí pode vir a fazer diferença em determinado processo. Então, nós tivemos várias situações na nossa carreira que nós percebemos que, no momento em que a prova, de repente, não é a melhor para o nosso caso, nós utilizamos as ciências auxiliares da justiça e eu posso dar alguns exemplos no transcorrer aqui do nosso bate-papo, meu querido presidente Luiz Rogério e também minha querida tesoureira Cristina Toninato. Doutor Martins? Doutor Davanzo, eu primeiro quero parabenizar o doutor pelo brilhante trabalho que vem sendo feito junto à nossa Caixa de Assistência dos Advogados. O que está sendo feito é simplesmente ímpar dentro da advocacia bandeirante. Agora, eu vou discordar do doutor. O doutor falou que o futebol da Lapa é bom. Não, o futebol da Lapa não é... Está participando? Alô? Tá me ouvindo? Não consegue escutar o doutor Martins? Não, que pena, hein? Martins, você consegue me escutar? Consigo te escutar bem. Só um minuto, eu vou retirá-lo e colocá-lo novamente. Só um minuto. Tá bom. Pronto, tá me ouvindo? Me ouve, Davanzo? Presidente? Não, eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar, vou pedir para você sair e entrar novamente, doutor Martins. Pode ser que aí ele consiga te escutar. Esses são os problemas da instabilidade da internet. Perfeito. Mas o doutor Martins, doutor Davanzo, ele estava discordando do colega, e eu já até sei o que ele ia falar, que você falou que nosso futebol é bom. Ele falou, não, nosso futebol não é bom, nosso futebol é excelente. Eu costumo dizer que o futebol da Lapa não é excelente, o futebol da Lapa ele é imbatível. Mas eu vou trazer para esse bate-papo aqui, deixa eu ver se o doutor Martins conseguir refazer a conexão com ele aqui. Agora sim. Vamos ver se agora... Pronto, doutor Martins. Pronto. Me ouve, presidente? Agora sim, meu querido vice-presidente Manuel Martins. Obrigado, prazer. Eu primeiro gostaria de, voltando a minha fala para o doutor Davanzo poder ouvir, eu queria parabenizar o brilhante trabalho que tem sido feito hoje lá na CAASP, na nossa Caixa de Assistência. Parabéns, o seu comando está fazendo um trabalho singular dentro da advocacia bandeirante aqui junto à CAASP. Eu vou discordar do doutor quando falou que o futebol da Lapa é bom. Não, o futebol da Lapa é o melhor, doutor. É o melhor futebol que nós temos aqui da CAASP. Entendeu? Perdemos a conexão, mas olha, eu coloquei aqui o comentário da doutora Marina Medalha, ela diz aqui, sempre foi. Sempre foi. Obrigado pela participação, doutora Marina Medalha. Sempre conosco aqui. Peraí, mesmo por Cristina, deixa eu colocar a doutora Cristina aqui, que ela
também estava fazendo um comentário. Não, Mesmo doutor, porque mas eu você jogo futebol acertou no o time que da ele OAB ia de São dizer. Bernardo e sempre disputamos contra a Lapa. Então nós sabemos, aí no Rei Pelé, não é? Que são jogos e tal. A gente sabe que o par é duro quando o jogo é contra a Lapa. Ah, deixa eu ver, acho que restabelecemos a conexão com o Dr. Martins. Pronto, doutor Martins. Pronto. Então, como a doutora Marina falou, sempre foi o melhor futebol. Né? Aqui nós temos que criar uma sala aqui maior aqui na subseção da Lapa só para colocar os troféus do futebol. E assim que nós conseguimos mais profissionais do esporte, aí nós vamos aumentar mais ainda, viu? Agora, a advocacia sente saudade desse futebol, sente saudade desses eventos sociais, né? Uma festa do chopp, essas formas de integrar os colegas, de fazer o network dos colegas. O que a CAASP tem aí passando essa pandemia? Lógico que a gente não sabe quando vai terminar isso, e isso deixa a gente muito triste, porque falta esse convívio com os colegas, a gente fica muito chateado por não estar próximo, mas eu acredito que a CASP deva estar preparando alguma coisa aí para nós, assim que a gente termine essa pandemia. Aqui a Lapa já está organizando, inclusive, uma caravana para nós irmos lá para a colônia de férias. Vamos logo lotar aí uns 2 ônibus e correr o estado inteiro até chegar lá para a gente ganhar uns dias de descanso, né? E eu espero que a CAASP continue com esse trabalho. Eu acredito que ele está já programando alguma coisa para nós aí. O que o senhor nos tem aí para nos deixar felizes? Pandemia, apesar de você amanhã acontecer. E o nosso vice-presidente, Manuel Martins, ele está dizendo para fazer festa do chopp. Nós não temos festa de chopp, né? Mas me veio na música uma outra música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso aí, nós temos que viver e não ter vergonha de ser feliz. Só que no momento nós temos que ter muita responsabilidade administrativa e financeira, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar a pandemia. E, infelizmente, nós temos muitos colegas que estão necessitando de um auxílio mensal de R$100 para a manutenção das suas condições básicas, para uma cesta básica. E já, infelizmente, falo com tristeza aí, estamos chegando, hoje parece que há 23 mil pedidos de R$100. Então, nós temos que ter muita responsabilidade financeira, embora esse seja realmente o nosso foco, nosso anseio, a nossa vontade. Nós temos conversado com os nossos diretores, com a Aline Fábio, que é a nossa vice-presidente, com o Antônio Ricardo, que é nosso secretário-geral, está acumulando agora também a tesouraria, e para tomar providências para estarmos preparados quando da retomada das atividades. Mas isso nós só vamos saber exatamente no momento em que nós tivermos segurança, não é nem da retomada das atividades, mas a segurança de que os nossos colaboradores, que os nossos advogados, eles não só estão seguros com relação à pandemia, mas que eles também estão alimentados, porque nós temos que separar verbas que eram destinadas para o esporte e para o lazer hoje, para a concessão de benefícios, que é a pasta da nossa diretora Paula, que também tem ajuda da nossa diretora Thaís. Presidente, trouxe agora aqui para esse nosso bate-papo Dr. Wagner Luiz Dias e doutora Kátia Dias. Queria passar a palavra à nossa conselheira, doutora Kátia. Presidente Davanzo, eu vejo assim, que temos que realmente buscar um caminho, né, nesse meio. Eu não ouço também. Não escuta? Não escuta. Vou então passar para o Dr. Wagner. E, Kátia, vamos ter que tentar refazer a sua conexão, tá? Dr. Wagner, nos escuta? Escuto. Doutor Davanzo, está me escutando? Me escuta? Também não está escutando. Também não escuta. Vamos refazer então sua conexão, Wagner. Vamos ver se estamos recuperando aqui a conexão com a doutora Kátia Dias. Vamos ver se agora funciona. Doutora Kátia. Tá me ouvindo? Sim, eu ouço perfeitamente. Então tá bom.
Essa internet, eu sou um zero, hein, gente? Desculpa. Mas tá bom agora. Mas a gente vê que a CASP faz de tudo pelo advogado, que busca alternativas, né? Então, é o outro lado da advocacia, né? Fatos que muita gente, às vezes, muitos advogados, às vezes, nem sabe que tem tantos benefícios ali, né? Tivemos uma live com a doutora Aline, foi perfeita, né? E eu sei que esse mês estamos com o mês da doação de sangue. E eu acho que essa seria uma oportunidade da CASP de chamar pelos advogados, convidá-los e sabermos o que é que está sendo feito, né? Porque sabemos que os bancos de sangue estão muito baixos, né? E estão necessitando muito. E todos têm um pouco de receio, né? É verdade, conselheira Kátia. São 3 focos principais. O primeiro da fome, né? O segundo, que nós vamos entrar agora na questão do inverno, então precisamos ter a campanha de doação, né? de roupas. Tudo pasta que está sendo comandada pela Andréa Regina Gomes, com o auxílio do nosso também diretor Leandro Nava, que está licenciado, para a arrecadação de roupas. Nós fizemos a campanha da vacinação e na campanha da vacinação arrecadamos muitos alimentos para ser distribuído para a sociedade carente, e essa questão da doação de sangue, nós também estamos incentivando a advocacia, mas um dado nos chamou a atenção. A campanha da vacinação, em que pese tenha sido a maior de toda a história da CASP, na capital a aceitação não foi tão grande, porque como a quantidade de pessoas infectadas tem sido grande e as mortes também na capital são maiores, as pessoas ficaram com medo até de sair de suas residências para tomar vacina contra a HN1, né? Em prol aí da proteção da gripe HN1. E o mesmo, eu creio, está ocorrendo com relação à questão de doação de sangue. Entendi. E nós temos uma variação, assim, que são vacinações que podem ser dadas, inclusive, em doses para filhos de advogados, né? Esse é um pleito que fazem para mim, né? A gente conseguir essa vacinação para os filhos também, que são vacinas importantíssimas, muitas vezes caras, e a CASP, ela tem buscado uma parceria para essa vacinação, porque nem nós tivemos a vacinação da gripe, e tem crianças que necessitam de 2 doses, dependendo da situação, né? Nesse ponto, qual o direcionamento da CASP, até para a informação dos advogados? Sim, a campanha da vacinação, ela permite a advogado ou advogada e seus dependentes também. Então, os dependentes têm direito a tomar a vacinação, entrar na campanha também. É lógico que a questão dos menores, né, quando é criança, depende da avaliação médica. Aí nós tratamos de forma específica, mas não fica sem vacinação aqueles que precisam 2 vezes. É lógico que tem que coincidir com os dias que as vacinas estão disponíveis, né? Nós estamos ainda, inclusive, em plena campanha da vacinação. No Shopping Jardim Sul, na loja 157, ainda tem a vacina. E nós vamos enfrentar daqui uns dias, esperamos, inclusive, né, a campanha da vacinação contra essa pandemia que tem aí do Covid-19. Nós imaginamos, né? Parece que já veio lá vacinas de Oxford, já chegaram no Brasil, e a CASP está se preparando para, neste momento, é lógico que vai depender de muitas questões, mas no sentido de poder atender a advocacia, bem como também os seus descendentes. É lógico que, às vezes, no momento da campanha da vacinação, pode ter alguma dificuldade, e a campanha da vacinação, comandada pela nossa querida vice-presidente Aline Fávero, foi um sucesso e teve algumas peculiaridades relacionadas exatamente a dependentes. Mas aí é porque não estava atualizado o cadastro do advogado, da advogada, e aí naquele mesmo dia houve um bug, né? Essa questão de informática, muitas pessoas acessando para poder atualizar o seu cadastro. Mas nós estamos nos preparando, inclusive, para quando surgir a vacina contra o Covid, né, Covid-19, nós estejamos preparados para não só imunizar os advogados, as advogadas, mas também os seus entes queridos.
Tá bom, conselheira Kátia? Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Eu que agradeço. Martins, você está na escuta, não? Me escuta. Eu ouço Martins também. Então, Martins, me ouvindo? Faz sua pergunta. Wagner também estamos ouvindo, meu diretor Wagner. Então, tá bom. Eu tenho uma pergunta a fazer. A CAASP, ela manteve as farmácias abertas, ainda que num período menor, mas ela está cumprindo os objetivos de ajudar os advogados na farmácia. Eu gostaria de saber, agora que está voltando à normalidade, acho que a partir do dia 15, a gente inclusive está fazendo algumas adaptações para colocar uma segurança maior aos nossos funcionários, se existe a possibilidade de aumentar o horário novamente, porque nós estamos sendo cobrados por causa disso. Porque hoje está das 10 às 16, mas tem muitas pessoas que passam na farmácia, às vezes está fechada, e até ligam para mim, e eu gostaria de saber se existe algum projeto para voltar ao horário total, integral. Através do trabalho desenvolvido por toda a diretoria da OAB de São Paulo e o Saúde e Cumprimento, nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos e toda a sua diretoria também, na pessoa do nosso secretário-geral Aislan de Queiroga Trigo, que comandou a reunião com todos os presidentes da região, da grande São Paulo, da capital, inclusive reuniões, né, que o nosso querido presidente Luiz Rogério também participou. Nós logramos êxito em assinar um protocolo com o prefeito Bruno Covas na última quinta-feira, no sentido da retomada das atividades dos escritórios de advocacia. Por consequência, as nossas casas e as nossas farmácias, elas vão atender o horário de acordo com o horário de atendimento também dos tribunais. Só que, inicialmente, parece que os tribunais iam voltar dia 15, agora parece que já não vai ser, a partir do dia 30. Uma coisa é certa, viu, doutor Wagner? Nós temos que ter muita cautela, nós temos que cuidar da saúde dos nossos colaboradores, nós temos que cuidar da saúde também de toda a advocacia que está precisando dos nossos serviços. Nós estamos atendendo as farmácias em horário reduzido, mas também estamos disponíveis através do CAASP Shop. Basta ligar que nós fazemos a entrega a domicílio, né? Então, a advocacia não vai ficar sem o seu medicamento nesse momento. E é importante dizer, nesse sentido, que a CAASP investe em torno de 10 milhões ano no sentido de subsidiar medicamentos para toda a advocacia. Quem faz uso de remédio controlado, o simples fato de comprar remédios já seria o suficiente para pagar a sua anuidade e sobrar, considerando que a OAB tem mais de 1.000 atendimentos todos os postos. E conseguir também, no momento da pandemia, comprar em 10 vezes sem juros na farmácia, algo inédito, foi uma vitória do nosso diretor tesoureiro, licenciado Rodrigo Canelas. Então, essa orientação é exatamente o que nós estamos dando aos nossos advogados. Quando a farmácia estiver fechada, para comprar via internet, fazer as pesquisas, e também estamos adaptando a casa para uma volta num período breve, né? Então, nós estamos colocando os acrílicos, mandando comprar máscara, estamos colocando tapetes antibactericidas. Então, nós estamos tomando todas as cautelas, né? Para que, quando venha abrir a casa, venha abrir com segurança aos advogados e aos colaboradores. Inclusive, a CAASP, viu, doutor Wagner, está fazendo cotação e comprando, talvez já tenha até comprado os termômetros também, né, para medir a temperatura, para ser distribuído inicialmente para todas as subseções da capital, dentre elas, inclusive a Lapa também. Ou seja, nós temos que estar aparelhados, nós precisamos voltar às nossas atividades, é bem verdade, mas eu acho que nós temos que estar sempre atentos à questão sanitária médica. E me assusta um pouco, eu confesso, que no começo, no começo da pandemia, em meados de março, hashtag fica em casa com 10 mortes diárias. Agora, 1.000 e poucas por dia estão dizendo vamos voltar ao trabalho. Me preocupa um pouco, eu acho que a gente tem que ter muita cautela e é lógico que precisamos trabalhar,
eu mesmo sinto essa necessidade, as nossas questões econômicas acabam sendo atingidas, meus clientes também estão desesperados nas suas respectivas atividades, mas primeiro nós temos que cuidar da saúde. Obrigado. Presidente, antes de passar a palavra ao nosso vice-presidente da Lapa, deixa eu tirar uma curiosidade como presidente da Avanzo. Seu trabalho, presidente, é incansável pela advocacia, isso aí sem sombra de dúvidas. Da onde que veio essa vontade de trabalhar pela advocacia, presidente da Avanzo? Ela surgiu quando... porque para advogar, né, a gente até tem muito comentado aquela frase, né? Para advogar é importante saber ler, é importante ter coragem, se souber ler e escrever ajuda, né? Então, qual é o requisito número 1 para advogar? Ter coragem. Se souber ler e escrever ajuda. E eu, no início da minha carreira, eu fui muito combativo. Quando você acaba se tornando um profissional combativo, é lógico que você cria atrito com ex-adversos, com partes, às vezes com as autoridades, e eu percebi que havia necessidade de estar ligado e contribuir para o meu órgão de classe. Eu não sou um político de ordem, eu sou um esportista que sempre praticou esporte nos campeonatos da CAASP, aliás, o campeonato de futebol é o maior campeonato institucional do mundo, e eu, na minha atividade profissional, me vi necessitado de estar no ambiente exatamente para me sentir protegido. E aí eu fui convidado por um professor que dizia que eu era um revoltado para trabalhar na Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo, isso já em 97, fora a relação que eu já tinha com relação às diretorias da OAB de São Bernardo, que eu sou de São Bernardo do Campo. E quando eu fui para a Comissão de Prerrogativas de São Paulo em 97, infelizmente, eu tenho em torno de 100 liberdades ou defesas de casos que iriam para a cadeia de advogados e advogadas, sendo que os últimos, inclusive, foram de advogadas. Então, a gente acaba, sabe, quando nós precisamos, nós somos atendidos. Hoje tem muita gente que está precisando, nós precisamos atendê-los. Embora, então, venha o Davanzo como aquela pessoa do esporte, aquela pessoa alegre, da felicidade, da alegria, nós temos a história também na Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo. Muito bom. Passar, então, para o nosso vice-presidente, doutor Martins. Só para complementar, né? Inicialmente, eu concordo plenamente com o doutor Davanzo, nós temos que cuidar da saúde em primeiro lugar, mas a saúde mental também, a diversão faz parte, né? A gente precisa desse relaxamento. Nossa profissão é uma profissão muito de muita pressão, nós vivemos no dia a dia sob pressão, seja de clientes, seja de colegas, seja das próprias autoridades judiciais, a gente vive sob aquela pressão do processo. E como doutor, e hoje, como nós estamos hoje gestores de ordem, a pressão vem da advocacia inteira, né? Acredito que o doutor Davanzo receba a pressão do Estado inteiro, porque nós aqui na Lapa já recebemos a pressão dos advogados aqui da Lapa e região. Eu imagino a pressão que o doutor venha recebendo aí da advocacia, esse bandeirante toda, do Estado inteiro, sobre essas questões de gestão. Porque, como o doutor colocou, nós não somos políticos de ordem, né? Nós viemos participar da ordem para poder nos doar um pouco para os colegas, né? Fazer um pouco para os colegas. Esse é o nosso trabalho, tanto é que ninguém é remunerado, todo mundo aqui se doa dia e noite, às vezes até a gente deixa de passar momentos com a família para estar dentro do ambiente de ordem e procurar fazer algo mais sempre para o nosso colega advogado, pela nossa colega advogada. E hoje não é diferente, hoje aqui, pela questão da pandemia, pela casa fechada, as perguntas e as pressões são maiores. Eu imagino que o doutor também deva ter uma pressão muito forte lá na CAASP, doutor Davanzo. Como é gerir uma instituição tão grande como a CAASP? Olha, a minha vida foi uma vida de adversidade, assim como a vida do presidente Caio, e interessante que nessa gestão, tanto na OAB de São Paulo como na CAASP, e nós temos muitos gestores de ordem, inclusive presidentes. Nós sabemos que a pressão maior é na base.
Eu fui tesoureiro, vice-presidente, 2 vezes presidente da OAB de São Bernardo do Campo. Inclusive, os nossos conselheiros, Irma Pereira Maceira, Rubens Rocha Pires e também Odilon de Oliveira Júnior, nos acompanham aqui pelo Facebook. Então, nós sabemos que a pressão vem da base. Então, nós sempre tivemos muita dificuldade na vida, passamos por bastante adversidade e nós não temos direito a ter medo. Essa é uma grande realidade. O advogado, a partir do momento que ele recebe o mandato de um cliente, ele não tem direito a ter medo, porque está em jogo, às vezes, a vida, o patrimônio, a liberdade e a honra de terceiros. Então, nós não temos direito a ter medo. Por consequência, nós não éramos obrigados a nos candidatar. Nos candidatamos, ganhamos, nós temos obrigação de atender a advocacia. E é lógico que a gente costuma dizer que nós somos que nem omelete. Quanto mais bate, mais cresce. E o omelete, quanto mais você bate, mais amarelo fica, né? E é que nem massa de pão. Quanto mais você bate... E às vezes, uma pedra ela bruta, ela precisa ser lapidada. E às vezes sai faísca, sai fogo, queima, arde, mas é o que nos torna mais forte. E por incrível que pareça, quando nós colocamos no ar aquele auxílio humanitário de R$100, alguns amigos me ligaram, porque viram que parte de pessoas estavam nos atacando nas redes sociais. Meu pai me ligou preocupado. Eu falei, fiquem tranquilos, na verdade eu estava em paz. Por quê? Porque nós sabíamos que estávamos agindo com responsabilidade e atendendo uma parcela que precisava daqueles R$100. E o tempo mostrou que nós estávamos corretos. Infelizmente, 23 mil pessoas, sendo que dessas 23 mil pessoas, o que mais nos surpreende é que tão somente 10% é inadimplente. 90% é de adimplente que está precisando dos R$100. Então, crítica no momento e depois as críticas desaparecem e a gente fica em paz sabendo que tomamos uma atitude correta. E naquele momento, eu lembro que o presidente Caio me ligou numa madrugada, quando ele voltava da OAB de São Paulo para Bauru. Eu falei, presidente, olha só, tem um princípio bíblico que diz, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro e me hospedaste. E a continuação dessa passagem diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa te injuriarem. Então, muitas vezes, longe de ser um ataque, algo que nos diminui, é algo que nos fortalece para trabalhar, não para nós. Porque quem quiser ser senhor tem que ser o primeiro a servir. E nós servimos a advocacia com amor e carinho, e será assim até o último dia da nossa gestão, meu querido Manuel Martins, vice-presidente da OAB da Lapa. Muito bom. E essa ajuda humanitária foi fundamental. Tem muitos colegas precisando mesmo. Isso foi a gente deve deixar as críticas de lado, como bem colocou o doutor. Ninguém é obrigado a assumir a responsabilidade, mas a partir do momento que nós assumimos, nós temos o dever de cumprir bem. Muito obrigado, presidente. Presidente Davanzo, essa questão do auxílio humanitário, estava ouvindo aqui, ouvi a doutora Aline também falar sobre a questão, inclusive estava com a doutora Cristina. É uma questão interessante, porque se só 10% estavam inadimplentes, os demais que estavam adimplentes ainda foram beneficiados com aquela questão da suspensão dos pagamentos pontuais. Eu não ouço ninguém neste momento, eu não estou conseguindo ouvir nem ver. Não estou nem ouvindo nem ver. Não está conseguindo, doutor Davanzo? Não, agora eu estou te vendo. Está me vendo? Então vou ter que restabelecer. Estávamos aqui com a doutora Adriana e a doutora Cristina. Vamos ter que restabelecer as duas conexões. Deixa eu restabelecer aqui. Doutor Davanzo, não basta ser presidente de subseção, tem que também entender um pouco de informática, né? Com certeza, com certeza. Mas é isso aí, vamos aprendendo. Vamos aprendendo. Né? Olha que interessante, né? Deixa eu só tirar a doutora Cristina daqui e a doutora Adriana. Eu me lembro que, por diversas vezes, eu me deparava com colegas que, não, esse negócio de audiência virtual não vai acontecer. Processo eletrônico, jamais. Reuniões online, nunca. Eu pedia para fazer uma reunião pelo Skype, não, imagina, isso não dá certo. Meses, até anos, de alguns colegas tendo essa resistência.
E de uma hora para outra, os colegas tiveram que se reinventar em semanas, eu acho que até em dias. E isso faz parte, né, doutor Davanzo? A gente não pode ter, muitas vezes, certas resistências. Faz parte da nossa vida. Então, deixa eu ver se agora conseguimos restabelecer a conexão com a doutora Adriana Gomes, que estava fazendo uma pergunta ao doutor Davanzo. Doutora Adriana? Oi. Tá me ouvindo agora, doutor Davanzo? Também não. Não, eu vou derrubar a conexão, doutora Adriana, vou pedir para a colega entrar novamente. A mesma coisa com a doutora Cristina. Enquanto isso, vamos ver se conseguimos colocar aqui o doutor Wagner Luiz Dias. Doutor Wagner? Oi, tá me ouvindo? Ouço perfeitamente, meu querido diretor Wagner, nosso secretário-geral da OAB da Lapa. Doutor Davanzo, o senhor comentou que os ataques são frequentes, né? Mas eu costumo dizer que isso daí faz parte de quem teve um cargo no qual foi eleito. Isso faz parte das críticas. Nós temos só que aprender a administrar essas críticas. Né? E eu percebo que a CAASP e a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil estão em perfeita consonância com isso daí. E está respondendo os ataques às alturas do que merece, né? Sem nenhum objetivo de contra-atacar, mas mostrando com resultados como é que a CAASP e como é que a Ordem dos Advogados está sendo administrada. Uma gestão totalmente diferenciada da anterior, né? Eu sou suspeito para falar tanto da atual diretoria da OAB como da minha diretoria, né? Que eu acho que está em sintonia com a seccional e também junto à CAASP, né? Então, eu só estava falando com relação a esses ataques. Eu também acho que para ser advogado, primeira coisa tem que ter coragem. Primeira coisa tem que ter coragem. Depois saber ler e escrever. Né? Porque quem fala bem, consegue falar bem, já sai na frente. Não é verdade? Então, eu acho que, claro, a gente sempre está se reinventando, né? Na verdade, cada dia a gente tem que criar uma situação diferente para responder esses ataques, mas eu acho que a gente está conduzindo muito bem, tanto a CAASP como a OAB como um todo, né? O que o senhor acha com relação a essa parte política? Doutor Wagner, a grande questão é a seguinte: nós, às vezes, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas às vezes querem se pautar por comentários. Então, nesse dia que se criticava, por exemplo, o auxílio humanitário de R$100, tinha lá um grupo razoável, de 200 pessoas. Mas nós estamos, essas 200 que reclamaram, agora que nós atendemos 20 e poucos mil, nós não estamos preocupados com as 200 que estão reclamando, mas sim com aqueles 20 mil que nós estamos beneficiando. Com certeza. E a gente sabe, com relação à gestão, eu sempre agradeço a todos os gestores que nos antecederam, como foi nos meus 4 mandatos em São Bernardo do Campo, como é agora na Lapa. Nós sempre agradecemos porque eles fizeram parte da história, fazem parte da história, vão fazer no futuro, e nós temos a missão de comandar a partir de agora. Mas dá para reclamar de uma seccional que colocou no ar, no primeiro mês da gestão, o portal da transparência? É muita coragem colocar. Nós sabemos que, a partir do momento que coloca no ar o portal da transparência, vai ser objeto de críticas. Por quê? É como se ficar nu, tirar roupa, se despir. Mas todas as pessoas verem, inclusive nos informarem de eventuais erros, para que nós possamos, no melhor prazo possível, consertá-los. A atual seccional deu isenção para a sociedade de advogados, que até então era cobrado. Sabe o que representa isso do ponto de vista econômico? A atual seccional para as mulheres, né? E nós estamos aqui com a Adriana, com a Cristina, com a nossa conselheira Kátia, no ano do parto, a mãe, a mulher parturiente que deu luz ao filho, não paga a anuidade. A anuidade para o jovem, ela é escalonada. Os cursos de ESA até 3 anos,
não precisavam pagar. Agora, no período da pandemia, houve ampliou esse leque de pessoas para... Agora nós estamos colocando a escola superior à disposição de muitas pessoas. Mas são atitudes de gestão, várias audiências que nós fizemos com discussões relevantes para a sociedade. Olha o posicionamento agora da OAB de São Paulo, esquece política partidária, esquece, na verdade, qualquer esquerda, direita, partido político, democracia, hashtag, democracia sempre, autoritarismo não. Nós não estamos contra A, contra B, contra C. Nós estamos fincando bandeiras que são conquistas da sociedade que nós não podemos retroagir. Então, essa é a finalidade. A partir da semana passada, se tinha uma parte da advocacia que matou fome, a outra precisa de dinheiro. Firmamos um convênio com o Banco Bradesco, com linhas de crédito exclusivas para a advocacia, não encontradas na prateleira de nenhuma instituição bancária. Em nenhuma. Deu muito trabalho. Imagina o trabalho que dá para fechar um contrato desse e depois adaptar a questão tecnológica, informática. Mas hoje, se entrar pelo site da OAB de São Paulo, obsp.org.br, ou diretamente no site da CAASP, caasp.org.br, inclusive me permitam aqui usar toda a audiência, não só agora, mas aquela que virá depois, porque às vezes as pessoas nos acompanham depois. Acompanhe a OAB de São Paulo no Facebook, OABSP, acompanhe a CAASP no Facebook, CAASP, CAASP, e acompanhe também no Instagram. No Instagram é @OAB São Paulo por extenso, OAB abreviado, São Paulo por extenso, sem o tio. E a CAASP é @OABCAASP, para saber as notícias. Então, nós temos agora linhas de crédito para advocacia que pode chegar lá. Nós acabamos de conseguir uma liminar no CNJ com relação à questão das audiências no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Então, nós temos várias atitudes, várias providências, várias conquistas da advocacia. É lógico que nós vivemos num momento que as pessoas estão ansiosas, querem mais e mais e mais. E, olha, nós agradecemos, porque muitas vezes essas pessoas que estão incomodadas, elas nos impulsionam a ter outras conquistas para a advocacia. Doutor Wagner. Obrigado. Mas, doutor Davanzio, deixa eu só concluir. É exatamente isso que eu falei. Veja só, a resposta para aquelas pessoas que questionam, a resposta é essa. É o trabalho. É o resultado. É isso aí. Obrigado, doutor Wagner. Obrigado, senhor, pela resposta. Doutor Davanzio. Oi. Eu ia falando sobre a questão da suspensão dos pagamentos da parcela. Para quem parcela a anuidade, né? Mas o senhor acabou respondendo na pergunta do doutor Wagner, porque quem teve acesso ao benefício humanitário ainda também teve esse benesse de poder ver suspenso o pagamento da parcela da anuidade. Isso é importante. E lembrando, né? Você fez algumas considerações de versículos bíblicos, e eu também amo a Bíblia, porque tem resposta para tudo. Está lá no livro de Isaías dizendo, traga a mim os seus pleitos, né? Mostre a mim as suas razões. Então, quando nós falamos com a doutora Aline, nós sugerimos, né, que alguns benefícios para a mulher fossem implementados, né, fossem estudados. E a doutora Aline considerou e nos deu ouvido, né, doutora Cristina, a doutora Cátia nos deu ouvido, inclusive apresentou, doutora Cátia apresentou alguns projetos para que a doutora Cátia pudesse interceder também. E aí, eu gostaria de te ouvir no seguinte sentido. Nós sabemos que a advocacia tem muitos pleitos, né? Muitos pleitos. E esse acesso à CAASP, né? Eu sei como ter acesso à CAASP, mas para os colegas que estão nos ouvindo, as advogadas, os advogados,
como é que ele pode ser facilitado? Como é que um advogado comum, que não tem nenhum tipo de cargo em subseção, não está em comissão nenhuma, ele pode chegar à CASP e dizer, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma situação, eu tenho um colega, eu quero indicar esse colega para ser credenciado na minha cidade, está acontecendo algum problema entre nós e a Caixa de Assistência, como é que esse colega pode encontrar ouvido nessa mãe, né? Porque nós vimos um vídeo da CASP que eu, sinceramente, até chorei, que foi de alguns testemunhos de pessoas que fizeram uso dos benefícios da CASP num momento muito duro, num momento muito triste da vida, né? E que a CASP foi considerada uma espécie de mãe. Então, como é que esse colega chega e verbaliza essa necessidade dele? Bom, primeiro respondendo, fazendo um comentário dentro do seu comentário relacionado à anuidade, né? Eu fui estagiário, e na minha época que eu fui estagiário, houve o Plano Collor. Na oportunidade, eu não recebi nenhum benefício mesmo assim. Depois, quando eu comecei a advogar, já tinha alguns anos de advocacia, mas não estava estabilizado, possuindo já 3 filhas, casado com 3 filhas, houve greve do judiciário por quase 6 meses. Eu tive que me reinventar, eu tive que passar por aquele momento. Imagina ser 6 meses, ninguém vai no escritório para contratar, porque está fechado, né? Claro. Então, não tinha sentido. Hoje, graças a Deus, minhas 3 filhas são advogadas. Então, a gente teve que superar. Então, é importante dizer que nós não podemos ficar murmurando, nós temos que tomar atitudes. A crise é um momento para a superação e porque, mas está ruim, mas tem muita gente ganhando dinheiro. Então, sabe, tem pessoas agora que estão se especializando em recuperação judicial porque vai aumentar, as questões trabalhistas estão sendo ativadas. Então, tem vários ramos aí que, com certeza, vão melhorar também para a advocacia. Basta a gente não ficar reclamando e murmurando. E sendo que a OAB, ela, neste momento, não só tem esse benefício humanitário, mas prorrogou o pagamento das mensalidades dos advogados de 3 meses para 5 meses futuro. Agora, para ter acesso à CASP, a atual gestão é uma gestão humanizada, é uma gestão horizontal, então nós estamos totalmente abertos. Por exemplo, teve duas pessoas nesse final de semana que entrou em contato comigo, acharam meu nome, foi lá no Messenger, eu falei, tá aqui o meu número do WhatsApp, me liga em horário comercial, porque no final de semana às vezes passa batido, mas no horário comercial eu já ligo na casa, já tomo providência, já falo com o diretor responsável pela pasta, né? Então, ou seja, nós estamos de peito aberto, cheio de amor para dar. Nós estamos à disposição da advocacia e de encaminhar, e até para dizer não, porque às vezes não é porque a pessoa está chegando que ela vai, se não tiver direito, infelizmente, nós não podemos conceder um benefício, mas nós vamos chegar e falar, não se encaixa, não se enquadra por causa de X, Y, Z. Do ponto de vista, doutora Adriana, do ponto de vista de, olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa que pode... Agora foi muito comum, nós recebemos muito teste de Covid, aquela questão de álcool gel, luva, um monte de gente. Olha, pode mandar, não tem problema, para nós selecionar, porque de repente vai ter o melhor preço com a melhor qualidade. Agora, nós temos o nosso clube de serviços, que está na pasta do jovem Leandro Nava, que está licenciado nesse momento, mas quem está colaborando com ele é a Andréa Regina Gomes, do Clube de Serviços, onde nós temos em torno de 2.000 empresas e prestadoras de serviços cadastradas no Clube de Serviços para oferecer para a advocacia produtos com preços abaixo do mercado e condições de pagamento também não encontradas. Quando nós assumimos a CASP, o Clube de Serviços estava muito inchado, porque é interessante, todo empresário, toda empresária quer ter lá, olha, parceria OAB-CASP. Todo mundo quer ter, a marca, o nome é CASP, é muito forte, mas às vezes não dá, de fato e de verdade, o desconto. Sabe, aquela tipo Black Friday, que às vezes não... E aí o que acontece? Nós fizemos... Aí demos uma enxugada, né? Nós demos uma enxugada em tudo isso daí para ter empresas que realmente, de fato e de verdade, deem condições. Mas quem tiver, pode entrar em contato conosco. Fica aqui até meu celular, não tem problema. É 11 9 71 11 11 10. Aí a gente passa para o diretor responsável, para o funcionário responsável, para que
possa, se tiver uma empresa, um produto, ou tiver uma necessidade de algum benefício, qualquer dificuldade, como aconteceu na campanha da vacinação, coisas bem pequenas, questão de medicamento que tiver, odontologia, nós estamos sempre à disposição. Tá bom? Muito bom, muito bom. Doutora Kátia? Obrigado, doutora Adriana, pela pergunta. Imagina. Não está ouvindo. Está ouvindo, doutora? Está ouvindo? Não ouço a doutora Kátia. A doutora Cristina, eu acho que eu conseguiria ouvir. Está me ouvindo? Ouço sim, doutora Cristina. Bom, eu, mais uma vez, só quero parabenizá-los porque o serviço que vocês têm prestado a todos os advogados, que indiretamente também os familiares acabam se beneficiando, como é o caso das vacinas. Então, é só agradecer sempre e parabenizá-los por todo o empenho que vocês têm feito, as coisas muito bem feitas, muito bem explicadas. A doutora Aline, inclusive, comentou que as pessoas, para ter esse auxílio emergencial, tinham que se enquadrar dentro das premissas aí, e muita gente foi auxiliada, muitos elogios nós temos ouvido, e é muito, muito gratificante fazer parte dessa família CASP. Acho que a doutora Kátia voltou aí. Mas, doutora Cristina, eu gostei muito dessa frase. Muito obrigado por fazer parte. É isso aí. Por quê? A CASP, ela não é nada se não for os presidentes, os diretores, os presidentes de comissões, os membros, para poder servir a advocacia. Na verdade, nós somos uma família enorme que não tem dono, e que nós não estamos a serviço de uma minoria, mas sim de toda a classe, inclusive, só para ter uma ideia, naquele momento da celebração do contrato com as instituições bancárias, existiam grandes instituições que queriam oferecer crédito para, nós queremos financiar aqui com imóvel, com taxa baixa, com veículo. Nós falamos, não, você não está entendendo, nós queremos atender toda a advocacia, sim, temos que atender aquela pessoa que tem imóvel para dar como garantia, que tem investimento, mas a nossa base é daquela advocacia que vive da assistência judiciária, que tem, na verdade, clientes e sobrevive de forma autônoma, daquela forma dificultosa. Então, nós estamos para atender a todos, mas pensando em especial na base da advocacia. Eu estou muito obrigado, doutora Cristina, estou à disposição aqui, que agora eu a vejo, a nossa conselheira, a nossa querida conselheira Kátia Dias. Isso aí, obrigada. Estão me ouvindo? Ouço sim, conselheira. Então tá bom. Doutor Davanzo, o senhor falou sobre o teste do Covid. Eu acho que, nesse momento, muitos advogados teriam interesse em saber se a CASP está providenciando alguma coisa nesse gênero da possibilidade dos advogados e seus familiares poderem fazer esse teste em alguma condição especial, porque sabemos que o valor não é um valor tão barateado para fazer no sistema particular. E havia até, meu filho tentou fazer e tinha um pedido que, dependendo da situação, tinha que levar até pedido médico para fazer esse exame. Exatamente, conselheira. Inclusive, a Simone Silva, nossa querida esposa do nosso conselheiro Odilon de Luiz Oliveira, ela comentou aqui na nossa transmissão que nós estamos obedecendo os critérios da Organização Mundial da Saúde. E é verdade isso. Quando começou a pandemia, na minha visão, eu estava entendendo que ia ser uma grande iniciativa se nós colocássemos os testes do Covid-19 para toda a advocacia. E aí nós fomos ouvir as autoridades médicas, que disseram para nós, olha, primeiro, só deve fazer teste quem estiver realmente com sintomas de Covid. Do contrário, não é orientado. O teste pode ser falso negativo. E o teste também pode gerar a ansiedade. Ou seja, a pessoa todo momento querer, eu vou fazer o teste para saber se eu estou ou se eu não estou. Inclusive, no final de semana retrasado, nós atendemos uma advogada, porque eu percebi que ela estava com um problema mais de cabeça do que físico. Nós atendemos com urgência para fazer o teste, porque ela estava a ponto, porque ela estava não estava bem de saúde, ela estava achando que ela estava com
com o Covid. Então, do ponto de vista dos testes, ainda o que aconteceu? Quando surge a pandemia, muitas pessoas nos oferecem preços altíssimos dos testes. Então, naquele momento, o que a nossa diretoria deliberou, em conjunto, inclusive, com a diretoria da OAB e o comitê de crise que foi criado, no sentido de que nós credenciássemos clínicas especializadas que pudessem fazer esses testes a preços subsidiados para toda a advocacia. Inclusive, rapidamente, a doutora Aline Fábio, nossa vice-presidente, ela logrou êxito em conseguir centenas de clínicas. Nós já estamos em mais de 100 cidades, nós temos que considerar que nós temos 243 subseções no estado de São Paulo. E hoje mesmo nós credenciamos, que eu sei, em Santo Amaro, porque me ligou gente de Santo Amaro, 2 clínicas. Mas, talvez, é algo que nós precisamos sempre estar de acordo com as orientações médicas e sanitárias, talvez nós possamos ter algum plano melhor nesse sentido até dos testes no futuro. Mas por recomendação médica, por abuso, inclusive, dos fornecedores. Imagina se nós tivéssemos comprado na oportunidade que muita gente nos pedia por 250 e hoje já estão nos oferecendo por 80. E eu dizer que comprou já teve. 250. Então, né, custou 80. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Mas não está fora do nosso radar essa questão dos testes de Covid, e hoje nós estamos com as clínicas referenciadas em centenas de localidades para toda a advocacia do Estado de São Paulo, minha querida conselheira Cátia Dias. Obrigada. Eu que agradeço. Presidente Davanzo, lamento informar, mas estamos chegando praticamente ao fim aqui do nosso tempo. Gostaríamos de poder estender esse nosso bate-papo aqui durante horas e horas, mas infelizmente nós não podemos. Queria agradecer imensamente pelo senhor ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que sei que é apertada a sua agenda, de poder estar aqui no que chamamos atualmente da nossa subseção virtual, de poder conversar um pouco com a nossa diretoria, com a nossa conselheira, e dizer, presidente, que eu costumo sempre falar para a minha diretoria: só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz. E nós não temos que ter medo de errar. E sei que o senhor, e sei que sua diretoria também não tem medo de errar. E eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer uma saudação muito especial à doutora Aline Fávero, vice-presidente da CAASP, ao doutor Antônio Ricardo Miranda Júnior, secretário-geral, à doutora Paula Cristina Fernandes, secretária adjunta, ao doutor Ricardo Canelas, diretor-tesoureiro, aos diretores, doutora Andréa Regina Gomes, ao doutor Leandro Nava, diretor licenciado, doutora Raquel Tamacia, ao Roberto Araújo e a Thaís Corrucci, é isso, presidente? É assim? Corrucci, desculpe pelo erro na pronúncia, que tem feito um trabalho magnífico pela nossa CAASP, que cuida da gente, que cuida de gente, que cuida de advocacia, que tem respeito pelas pessoas. E aqui na Lapa, presidente, nós também temos muito respeito. Respeito com as pessoas, tanto é que mantemos a nossa farmácia aberta nesse momento de pandemia, com horário reduzido de atendimento, claro, para que a gente possa cumprir as determinações médico-sanitárias. Respeito aos funcionários, respeito às gestões anteriores. O senhor fez menção aos gestores anteriores, isso é muito importante. Respeito aos gestores anteriores, porque, de uma forma ou outra, contribuíram com a sua história e a história da advocacia. E aqui eu quero fazer também uma homenagem e uma menção muito importante, que é a Associação dos Advogados da Lapa, que, como diz a doutora Marina Medalha, que está em nossa audiência, a Associação dos Advogados é a célula máter da subseção da Lapa. Então, recebam aqui os nossos amigos, os nossos colegas,
da Associação dos Advogados da Lapa, as nossas homenagens. Lembrando que história não se apaga, e aqui na subseção da Lapa a gente tem respeito pela história. Doutor Davanzo, eu queria encerrar essa nossa live, que para mim foi sensacional. Foi um aprendizado ouvir suas palavras. E eu queria aprender um pouco mais. Responde para a gente, doutor Davanzo, o que faz a vida valer a pena? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Que faz viver. Olha, eu vou ser sincero, a vida é feita de várias áreas. Nós temos a área física, nós precisamos ter saúde. Nós precisamos cuidar da nossa área familiar, da nossa vida sentimental, porque a gente ama, né? Nossa área sentimental, nossa parte cultural. Nós precisamos cuidar da nossa área profissional. E não basta cuidar da área profissional, nós precisamos também ganhar dinheiro. Então, portanto, precisamos cuidar da nossa parte financeira. Mas, dentro de um princípio espiritual, o que mais vale a pena nessa vida é servir. Porque quem vem de baixo, como eu venho, e sempre fui servido pelos meus pais, servido pelos meus sogros, a quem eu agradeço, Oswaldo, Dirce, Benito, Denise, a todos os meus familiares, minhas filhas, as 3 advogadas, a Aline, a Monique, a Raíssa, a minha esposa Jéssica, nós estamos aqui neste mundo para servir. É tão interessante que toda a passagem bíblica que fala de política, antes, e fala muito de política, antes fala de amor. Então, nós temos que ter amor para servir. E muito interessante é que quando a gente serve, a gente acaba sendo servido naturalmente. E eu tenho certeza que a OAB da Lapa, brilhantemente presidida pelo nosso querido Luiz Rogério, bem como com o nosso querido Manuel Martins, o nosso querido Wagner, também a nossa querida Adriana, nossa querida Cristina, a nossa conselheira Kátia, eu cito também o nosso querido conselheiro aí da região, Celso Gioia, né? E nós vamos vencer. Se a cabeça não aguenta, a fé sustenta. Então, o que faz valer a pena é a fé. E vamos ter cabeça erguida, porque o nosso caminho é de subida. E conforme, vou plagiar aqui a Adriana, sei que nada será como antes amanhã. E talvez esse sei que nada será como antes, para alguns vai ser pior. Mas vamos olhar com bons olhos, talvez seja muito melhor do que antes. Porque quem diria que nós poderíamos estar falando com dezenas de colegas da Lapa por um aplicativo, também de São Bernardo, que está sendo transmitido também na minha rede social por outro, no meu Facebook, no meu Instagram, no Facebook da Lapa. Não é interessante isso? Então, vamos continuar servindo. Parabéns às autoridades já nominadas por mim, da OAB da Lapa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para o que for necessário. Deus abençoe. Muito obrigado, presidente Davanzo. Quero aqui deixar um grande abraço também à minha diretoria, à minha querida diretoria, que também tem esse intuito de servir a advocacia da Lapa, os nossos 3.600 advogados. Doutor Davanzo, é muito bom ter um doutor Martins Gonzalez na diretoria. É muito bom ter um doutor Wagner nessa diretoria. É muito bom ter uma Adriana Gomes na diretoria. É bom demais ter uma Cristina Toninato na diretoria. E é bom demais ter um Davanzo presidente e um doutor Caio Augusto à frente dessa OAB Lapa. Muito obrigado a todos os internautas que estiveram conosco. Fiquem com Deus, um forte abraço e não se esqueçam, amanhã às 16 horas nós teremos uma live, as ações da OAB em prol da advocacia. Teremos o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o presidente da OAB Lapa. Eu estarei nesta live junto com a doutora Cristina, doutora Adriana, doutor Martins,
Dr. Wagner e os conselheiros Celso e doutora Kátia. Muito obrigado a todos e todas e até amanhã. Forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Davanzo. Eu que agradeço, presidente Luiz Rogério. Boa noite, Deus abençoe, tchau. Boa noite a todos.